Imagina ter um professor que faz isso aqui com um aluno. Are you serious? Esse é Jonathan Shale, um mercenário e veterano do Vietnã. Ele tá nesse bote porque teve a sorte de escapar com vida de uma missão mal sucedida em Cuba. Infelizmente, outros 3 soldados de seu pelotão não tiveram a mesma sorte. Com a falha da missão, só resta agora voltar para casa junto do resto da equipe que restou. 3 dias depois, em uma escola em Miami, vemos um grupo de alunos cercando uma briga de 3 jovens, onde 2 caras agridem um pobre rapaz que não tem nenhuma chance de revidar. 2 professores chegam para acabar com a confusão. Essa aqui é Jane Haskell, uma das professoras do colégio e esposa de Jonathan. Durante a confusão, ela acaba brigando com um dos estudantes que assistia à briga, porque sabe que foi ele o responsável pela bagunça. Ele a responde com uma ameaça. Esse é ninguém menos que Juan Lacas, líder da gangue Kings of Destruction, uma das mais perigosas gangues da região. Jane fica indignada com a atitude do garoto e vai direto para a sala do diretor Claude Roll contar a ele sobre o ocorrido. Claude estranhamente inocenta o rapaz, dizendo que as acusações da professora são vazias. Na hora de ir embora, Jane é assediada e insultada por Lacas e seus parceiros, que tentam atacá-la enquanto ela tentava sair com seu carro, a deixando bem assustada. Ao chegar no estacionamento, Jane ainda tá bem cismada com a ameaça dos gangsters, e quando a porta do elevador abre, ela é surpreendida. Mas, para sua sorte, era só o seu querido marido Jonathan, que tinha acabado de voltar de Cuba. A mulher fica aliviada ao ver seu amado de volta. Em casa, Jonathan conta que foi dispensado da missão e expressa sua insatisfação por estar desempregado, mas Jane o conforta. No dia seguinte, o ex-combatente recebe uma chamada de seu amigo Joey Six, que também lutou ao seu lado na missão em Cuba. Eles se encontram em um clube de strip. Lá, Joey o oferece um emprego, mas não fala muito sobre o que se trata. Jonathan é levado até um homem chamado Matthew Wolfson, que arrumava segurança armada para chefões de gangues que precisavam de soldados para defender os transportes de cargas de substâncias ilícitas. Ao descobrir a finalidade do serviço, o ex-combatente recusa e diz que não é um assassino. Matt debocha de Jonathan, porque acredita que não existe muita diferença. Ele acaba sendo confrontado pelo veterano, que o coloca contra a parede. Assustado com a reação de Jonathan, ele acaba tendo um acidente nas calças. E é exatamente isso que você está pensando. Ao sair da mansão, o ex-soldado explica para o seu amigo Joey que nunca aceitaria um trabalho que envolveria a venda de substâncias ilícitas. Jane sai para se exercitar correndo alegremente pela praia, mas sua alegria acaba sendo interrompida por um índio, que atinge sua perna com bastão. Jonathan estava ali perto e viu toda a cena. Ele confronta o agressor e parte para cima dele. Durante a briga dos dois, o veterano consegue ser superior, mas acaba sendo nocauteado e caindo no chão, o que deu tempo para o índio fugir. Jane é levada para o hospital, onde descobrem que sua perna foi quebrada com o impacto do bastão. Quando acorda, ela conversa com Jonathan e acaba contando que provavelmente o ataque foi a mando de Juan Lacas. Imediatamente, Jonathan se oferece para ajudar a encontrar o culpado, mas Jane tem medo que ele se envolva demais. Depois de falar com o contato da esposa, o ex-combatente assume uma nova identidade e agora se chama Jane Smith, o novo professor substituto da escola. No dia seguinte, Jonathan chega na instituição e fala com o diretor, que dá a ele algumas instruções. Chegando na sala, ele fica espantado com a bagunça e a malcriação feita pelos alunos. Um deles até o acerta com uma bolinha de papel. Os jovens, além de o desrespeitar, ainda fazem piadas e até sinais obscenos. Na sala de descanso, o professor Daryl Sherman e a bibliotecária Hannah Dillon se apresentam educadamente a Jonathan. Os 3 conversam, e o falso substituto acaba descobrindo que Juan Lacas guardava bastante raiva de Jane, porque ela tinha pedido ao diretor Claude Roll para o transferir. Outra pequena descoberta feita por Jonathan foi que Claude já havia sido policial. Mais tarde, ele vai até a sala de Roll e faz algumas perguntas. Enquanto o homem fala, Jonathan repara o relógio caro em seu pulso e começa a suspeitar.
Cloud nota cicatrizes no braço do falso substituto e sutilmente pergunta como as conseguiu. Jonathan inventa uma mentira qualquer para despistar. Antes que fosse embora, recebe uma pequena demonstração de força do diretor, que quebra um pedaço de madeira com um soco. Jonathan vai atrás de seus amigos da missão mal-sucedida em Cuba e fala sobre um possível esquema que pode estar acontecendo na escola. Todos estão atrás de algo para fazer e logo concordam em ajudá-lo. No dia seguinte, quase todos os seus amigos estão na escola disfarçados de funcionários. Ao entrar na sala, Jonathan adota uma postura mais agressiva, falando alto e enfrentando os seus alunos. Quando um deles tenta o agredir, o falso substituto mostra suas habilidades de combate neutralizando os jovens imaturos. Depois de impor respeito, ele finalmente consegue dar a sua aula. Os alunos que foram machucados pelo professor vão para a enfermaria. Okay, let's get back to Vietnam. Anybody happen to know where it is? It's in Korea, right? E falam para o diretor sobre o acontecimento. Imediatamente, Cloud corre até a sala para saber o que estava acontecendo. Chegando lá, ele fica surpreso com o silêncio e percebe que todos estão quietos, prestando atenção no que Jonathan tem a dizer. Ele compartilha suas experiências na guerra, dando liberdade para seus alunos falarem suas histórias e mostrarem suas cicatrizes que ganharam nas ruas. Lost any homeboys? Yeah, I lost some homeboys. No fim da aula, Jonathan abre sua mala, onde vemos que ele tem acesso a câmeras escondidas pela escola. Cloud chega na sala e o confronta sobre a confusão de mais cedo, avisando que vai dispensá-lo, mas por causa das leis da escola, o falso professor ainda tem 2 semanas de aviso prévio. Mais tarde, o diretor Rowley faz uma ligação para descobrir mais sobre Jonathan, mas não acha muita coisa. Enquanto isso, os amigos do ex-soldado ouvem a conversa através de um grampo instalado no telefone do diretor. Depois de alguns dias, Jane finalmente recebe alta. Chegando em casa, ela se emociona com a carta de uma de suas alunas, que aguarda ansiosamente pela sua volta. No dia seguinte, Juan chega atrasado na aula e acaba recebendo um castigo de Jonathan. Ele é obrigado a escrever a expressão "me desculpe" 100 vezes no quadro. O garoto fica indignado com a atitude do professor. Além de respeitar, os alunos começam a gostar de Jonathan, que fala sobre o tempo de quando também esteve em uma gangue. O falso professor ainda pergunta se eles realmente querem continuar nessa vida criminosa e todos respondem que não. Depois do fim da aula, o diretor vai parabenizar Jonathan pelo seu trabalho, que está muito feliz pela forma que está tratando os alunos, sem usar nenhuma forma de violência. Agora você está prestes a ver uma coisa que vai pirar a sua cabeça. I'm ready for anything. O diretor pede para se encontrar com Juan Lacas no banheiro. Chegando lá, é revelado pra gente que os dois estão juntos. Rowley manda Juan dar um jeito no professor na saída, e o rapaz concorda. Assim que Jonathan sai da escola, o gangster e seus amigos o esperam de carro. Ao ver o grupo, o falso professor imediatamente corre para dentro, mas é perseguido pela gangue. Chegando na biblioteca, ele usa um dos comparsas de Juan como refém e manda todos largarem as armas. Depois de desarmá-los, Jonathan pede Hannah para ligar para a polícia. Professor e aluno se encaram e o clima fica bem tenso. É então que o ex-soldado arremessa uma prateleira de livros do gangster e sai correndo. Jonathan surpreende 3 alunos e os joga pela janela. Só que quando estava se aproximando de Juan para enfrentá-lo, acaba sendo atingido no peito e cai no chão. O gangster manda seu comparsa eliminar Hannah antes de ir embora. Quando o garoto estava prestes a dar um fim na pobre bibliotecária, Jonathan o pega de surpresa e também o joga pela janela. That's simple, isn't it? Obviamente, o professor estava de colete e por isso sobreviveu à bala. Daryl, o outro professor da escola, vai visitar Jane e diz que gostou do novo professor substituto que ela indicou para ficar no lugar dela. Enquanto fala, ela observa alguns porta-retratos e acha suspeito as fotos do substituto estarem na casa da amiga. Imediatamente, Daryl começa a suspeitar da relação dos dois. Mais tarde, quando Jonathan chega em casa, Jane revela que sabe de sua farsa na escola. Joey Six segue os membros da Kings of Destruction e descobre muita coisa. Ele chama Jonathan, que liga os pontos e descobre que o cara que atacou a Jane realmente fazia parte da gangue e fez isso a mando de Juan.
O nome dele é Johnny Glades, e ele é um livro em branco para a polícia. Embora sempre estivessem atrás dele, nunca encontraram nada. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque tá gostando dele, não é? Então deixa seu like e se certifique que você tá inscrito no canal para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores. Tá, agora vamos voltar pro filme, que é o momento em que a história fica cada vez mais interessante. Depois de terem certeza que a mercadoria estava certinha, Glades faz a venda, mas antes que todos pudessem escapar, acabam sendo pegos por Jonathan. Enquanto ele imobilizava Glades, Joey Six abatia os compradores que estavam tentando escapar em um barco. Antes que Jonathan conseguisse fazer mais alguma coisa, é interrompido por outro de seus amigos do exército que toma sua arma e manda Glades o enfrentar. Depois de uma luta emocionante, o falso professor consegue sair vitorioso e joga as substâncias ilícitas na água, enquanto leva o dinheiro embora. De manhã, em sua casa, Rowley assiste a notícia na TV sobre a negociação que deu errado. Logo depois, ele recebe uma ligação de um dos líderes dos compradores da noite passada, que está furioso com o diretor. Chegando na escola, Rowley confronta Juan, acreditando que foi ele que arruinou a negociação da noite passada. Mas o rapaz nega as acusações. Enquanto discutem, Jonathan aparece dando um aviso nos alto-falantes da escola, anunciando que um misterioso investigador doou vários equipamentos, instrumentos musicais e computadores para a escola. A notícia deixa todos os alunos confusamente felizes, enquanto o diretor corre até o professor para o confrontar. Matter of fact, my job now. Daryl vai falar com Jonathan sobre sua missão contra a gangue Kings of Destruction. O professor pede para participar, mas logo pula fora quando o ex-soldado fala sobre a relação do diretor com o esquema de vendas de substâncias ilícitas. Daryl acredita que isso é um tipo de armação para cima de Rowley. Enquanto isso, Rowley descobre que o dinheiro da negociação fracassada da última noite foi utilizado para comprar os equipamentos para a escola. Um dia, enquanto saía do trabalho, Jonathan começa a ser perseguido por dois caras em um carro. Os criminosos ficam lado a lado com o falso professor e dão vários tiros. Isso o faz perder o controle e Jonathan acaba atravessando um trailer com seu veículo. Depois de executarem o serviço de eliminar o ex-soldado, os criminosos avisam Rowley, que tinha encomendado o crime, e ficou muito feliz ao saber que ele tinha sido um sucesso. Daryl e uma aluna chamada Lisa ficam até mais tarde na escola e percebem que estão presos. Eles tentam sair pelo fundo, mas acabam flagrando o diretor e a gangue de Juan fazendo coisas ilegais. Professor e aluna acabam sendo vistos por Rowley, que imediatamente ordena que seus homens vão atrás deles. Daryl procura algum lugar para se esconderem, mas quase todas as salas estão trancadas. Depois de conseguir encontrar Lisa em um porão, o homem chama a atenção dos perseguidores para se afastarem da aluna inocente. Ele corre até a quadra, mas logo percebe que está cercado. Daryl tenta escapar escalando uma corda, mas Juan Lacas vai atrás e fura sua mão com uma faca. O professor cai no chão e tenta escapar rastejando, mas Rowley o impede, dando um tiro e acabando com a sua vida. Na manhã seguinte é um dia triste na escola. Todos os alunos sabem das suas tragédias da noite anterior. Eles ficam bem para baixo sabendo que perderam dois professores em um só dia. Mas para surpresa de todo mundo, Jonathan aparece na escola como se nada tivesse acontecido. Ele descobre que Matt Wolfenson, o cara que tentou o contratar lá no início, era o intermediário das negociações de Rowley e vai atrás dele. Chegando nele, o falso professor persegue o criminoso. Para o forçar a falar sobre seus negócios, Jonathan o bate com um capacete. A tática dele dá certo e acaba descobrindo toda a ligação entre Rowley, Juan Lacas e Glades. Lisa pede ajuda de Jerome para falar com o professor e dar o recado que Daryl tinha pedido antes de perder a vida. Só que ao chegar na casa de Jonathan, acabam sendo pegos por Lacas e seus homens. Enquanto isso, Jonathan se prepara para dar um fim a todo o esquema, se armando com algumas lâminas em formato de estrelas. Lacas e seus homens amarram Jane, Lisa e Jerome.
Um amigo de Jane toca a campainha, avisando que tem um pacote para ser entregue a ela. Quando ele chega, Lacas tenta ver quem é através do buraco da porta, mas não consegue porque o presente está tampando o rosto da pessoa. Quando abrem a porta, descobrem que era Jonathan, que consegue acertar um dos criminosos, mas acaba sendo pego e imobilizado. Mesmo estando indefeso, ele é espancado pelos homens de Lacas. Jane pede para pararem, mas acaba apanhando também. Enquanto Juan foi atender a porta, Jonathan consegue se libertar e se livrar de todos os criminosos, mas Juan consegue rendê-lo. Quando estava prestes a ser acertado pelo gangster, Jeremy o salva acertando Lacas na barriga com uma pistola que tinha pego de um dos homens caídos. Lisa conta ao professor sobre o plano de Roll. Segundo ela, o diretor está usando o subsolo da escola para esconder substâncias ilícitas e ainda foi o responsável pela morte de Daryl. Jonathan e seus amigos vão para a escola para roubar o estoque de substâncias de Roll, mas o criminoso e seus homens são avisados e correm para a instituição. Chegando lá, ele finge negociar enquanto cerca o prédio com seus capangas, só que ele não esperava que Jonathan também tinha feito a mesma coisa. Um tiroteio entre os dois grupos começa, e mesmo estando em menor número, o falso professor e seus amigos conseguem se virar muito bem, abatendo vários criminosos. Só que logo a diferença numérica começa a pesar, e aos poucos todos os aliados de Jonathan começam a ser abatidos. Rowley e seu comparsa ficam encurralados pelo ex-soldado, que apaga as luzes e manda os dois abaixarem as armas. Jonathan consegue derrubar o amigo do diretor, mas acaba sendo jogado no chão com só um golpe. Os dois começam a brigar no meio de todo o pó de substância ilícita. Um dos criminosos aparece e acerta uma bala em Jonathan, mas o soldado é salvo por seu amigo, que falece momentos depois. Rowley foge, e o falso professor substituto vai atrás. Os dois brigam novamente, mas dessa vez quem leva a melhor é Jonathan, que consegue finalmente derrotar o diretor criminoso. Do lado de fora, Joey Six ainda está vivo, e os dois veteranos saem da escola realizados com o sentimento de dever cumprido. Vale destacar que a polícia só chega bem depois. Parece até que eles esperaram o tiroteio terminar para poder agir. E esse foi o recap do filme O Substituto, de 1996. Ele é o primeiro de uma trilogia. Minha nota pra ele é 7 de 10. Eu achei ele bom, mas tem algumas inconsistências, tipo a polícia só aparecer no final. Deixe aí nos comentários qual é a sua nota também. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assiste esse vídeo que eu postei esses dias também, onde um judeu se disfarçou entre os soldados alemães por 1095 dias durante a Segunda Guerra. Te vejo lá.